Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do nosso canal e o conteúdo da nossa aula será porcentagem, como sempre com foco no concurso de Cachoeirinha aqui no estado de Pernambuco, que a banca organizadora é a Demitec. E esse conteúdo de porcentagem é o mais cobrado da banca Demitec. Vai envolver operações com números decimais, com frações, soma, subtração. Então a Demitec adora colocar o conteúdo de porcentagem, ok? Essa aula que você está vendo, ela também está disponível na nossa plataforma, onde teremos aulas que vai perpassar todo o edital, todo o conteúdo programático, mais uma apostila com teoria e 250 questões da banca Demitec separadas por conteúdo. Então nós temos as questões de porcentagem, de média, de áreas de medidas, enfim, todos os conteúdos está nessa apostila, tudo bem assim? Então vamos lá começar a nossa aula. Mas antes de começar a nossa aula é importantíssimo que você se inscreva no nosso canal, faça seu comentário, compartilhe o vídeo com um amigo que está estudando para o concurso para nos ajudar no crescimento do canal, tudo bem assim? Então vamos lá. E vamos iniciar a nossa aula de porcentagem. Primeiramente nós vamos identificar as formas de representação da porcentagem. Nós temos a porcentagem representada em forma de fração, número decimal e através do símbolo percentual, que é o que mais estamos acostumados a fazer essa representação. Toda fração ela vai representar um número decimal e todo número decimal ele vai representar uma porcentagem. Veja esse primeiro exemplo aqui, eu tenho a fração 1 sobre 2, que quando eu transformo em decimal é 0,5 e quando eu transformo em forma percentual é 50%. Como é que vai acontecer essa transformação, professor? Da fração por um número decimal, eu tenho que efetuar a divisão, não tem para onde correr. Então, 1 dividido para 2 é 0,5. R$1 dividido para 2 meninos, cada um vai ficar com 50 centavos. E 50 centavos ele representa quanto de R$1? Metade, ou simplesmente 50% de R$1, porque a fração ela tem essa relação. O número de cima é o numerador, e o número de baixo é o denominador. O denominador ele mostra em quantas partes o meu objeto, o meu todo, ele foi dividido. E o número de cima ele mostra quantas partes eu peguei. Então imagine aqui o seguinte. Imagine que eu pego essa caneta e divido ela em 10 partes. E peguei 5 partes. Essas 5 partes ela representa 50% da minha caneta. Se eu pegar a minha caneta e dividir ela em 2 partes e pegar uma parte dessa, eu peguei nada mais, nada menos que 50%. Então perceba que a fração ela pode ser representada como uma porcentagem. Como é que estão os exemplos aqui? Então veja esse segundo exemplo. 5 sobre 4 é 1,25, que é 125%. 4 sobre 6 é 0,6666, que isso em porcentagem é 66,66%. 8 sobre 5 é 1,6, que representa 160%. Então, toda vez que a gente for transformar uma fração em porcentagem, eu tenho automaticamente que transformá-la em um número decimal para eu conseguir fazer essa representação com precisão. Então, imagine aqui que eu tenho uma fração 3 quartos. 3 quartos representa quantos por cento? Então, tenho que efetuar a divisão. 3 dividido para 4. 3 é menor que 4, então eu tenho que colocar o 0 e uma vírgula. Qual número eu multiplico 4 vai chegar em 30. 7 vezes 4 é 28. 28 para 30 é 2. 2 não divide, eu coloco um 0. 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então 3 sobre 4 ele representa 75%. 0,75. Isso é a mesma coisa que 75%. Já quando eu tenho um número decimal, como foi o caso, 0,75, 0,75 é bem mais rápido de transformá-lo em porcentagem, porque é só multiplicar por 100. E quando eu estou multiplicando qualquer número por 10, por 100, por 1000, por 1 milhão, eu só faço mexer a casa decimal quantos zeros for o número que eu estou multiplicando. Então 10 tem um zero, eu mexo uma casa decimal. E 100, 2 zeros, vou mexer 2 casas decimais. Nesse caso aqui nós temos 0,75, 2 casas decimais, ele vira 75 e assim sucessivamente. Então observe, se eu tenho um número 1, 0,9, 0,8, 0,7, assim sucessivamente, 0,01, 0,025 e assim por diante, eu posso transformar todos esses números em porcentagem apenas multiplicando por 100. E quando eu multiplico por 100, só vou mexer 2 casas decimais. Então 1 vezes 100
é 100, consequentemente 1 representa 100%. Vamos colocar aqui o símbolo percentual. 1 ele representa 100%. 0,9 representa 90%, 0,8 80%, 0,7 70%, 0,01 1%, 0,025 corresponde a 2,5%. Tem que ter muito cuidado, 2,5%. Quando eu vou fazer a representação de um número decimal para uma porcentagem, eu tenho que multiplicá-lo sempre por 100. E quando eu multiplico por 100, a casa decimal se desloca apenas 2 casas para a direita. Então ela vai ficar exatamente entre o 2 e o 5. E isso vai representar 2,5%. Tudo bem assim? Ok, professor? Compreendido. Já sei que a fração ela representa uma porcentagem. O número decimal ela representa uma porcentagem. Eu posso transformar a fração em um número decimal e em seguida dizer qual é a porcentagem que sua fração representa e tudo mais. Mas a pergunta que não quer calar: como calcula a porcentagem? Veja aqui no exemplo. Quanto é 3% de 1.702. Nesse caso, eu vou fazer uma simples multiplicação. 1.702 vezes 3. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 7 é 21. Fica 1, sobe 2, 3 vezes 1 é 3, mais 2, 5. Veja que o resultado deu 5.106. Mas, obviamente, que isso não representa 3% de 1.700. Aí vem um passo de mágica. Eu vou transformar esse número em porcentagem. Em primeiro momento, eu só fiz uma multiplicação. Depois que eu fiz a multiplicação, no resultado da multiplicação, nós vamos acrescentar 2 casas decimais e transformar o número em porcentagem. Ou seja, 3% de 1.702 ele corresponde a 51,06. Ok? Vamos fazer outro exemplo aqui. Quanto é 5% de 63? 5% de 63, 63 vezes 5. 15 vai 1, 31. Vou colocar 2 casas decimais e o resultado transformou-se em porcentagem, ou seja, R$ 3,15 se a gente estiver falando de dinheiro. E toda vez que eu tiver uma porcentagem de um número, eu posso calcular através da multiplicação. Tudo bem assim? Isso é muito importante. Veja esse outro exemplo aqui, ó. Quanto é 0,4% de 16,51? Primeiro passo, eu não tenho que fazer a multiplicação, então vamos fazer a multiplicação desses dois números. Depois da multiplicação, que a gente transforma em porcentagem. Então vamos lá. 16,51 vezes 0,4. Multiplicação de números decimais. Se você perdeu essa aula, procura aí na nossa plataforma, foi uma das primeiras aulas. Multiplicação com números decimais. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5 é 20, fica 0, sobe 2, 4 vezes 6 é 24, 24 mais 2 é 26, fica 6, sobe 2, 4 vezes 1 é 4, mais 2 é 6. E toda vez que eu multiplico qualquer número por 0, é o próprio 0. Vamos adicionar e posicionar a nossa vírgula. Posicionando a nossa vírgula, nós temos aqui, ó, 2 casas decimais e 1 casa decimal. Então, o meu resultado ele terá 3 casas decimais. Perceba que até agora a gente não transformou nada em porcentagem, fizemos apenas a multiplicação. O resultado da multiplicação deu 0,6,604. Esse foi o resultado da nossa multiplicação. Aí agora eu vou transformá-lo no resultado da minha porcentagem. Como é que eu transformo no resultado da minha porcentagem? Acrescentando 2 casas decimais a partir de onde a vírgula está. A vírgula não está aqui, então vou acrescentar 2 casas decimais, ela vem para cá, ó. Consequentemente ficará 0,06604. Se eu for observar isso aqui na parte financeira, 0,4% de R$ 16,51 seria 0,06604. Seria bem pouquinho dinheiro. Então, quando a gente está multiplicando números decimais para descobrir uma porcentagem, eu tenho que lembrar da regra, para em seguida acrescentar mais 2 casas decimais da minha porcentagem. Vamos a mais outro exemplo. Imagina que eu quero descobrir quanto é 0,2% de 1,2. 0,2% de 1,2. Primeiramente, vamos multiplicar 1,2 vezes 0,2. 4, 2, 0 e 0. Vou somar.
e o resultado fica 0,24. Perceba que eu tenho que respeitar a regra lá do posicionamento das casas decimais, uma casa decimal, o meu resultado ele terá duas casas decimais, 0,24. Mas até então não transformamos em porcentagem. Para eu transformar em porcentagem, eu tenho que acrescentar mais duas casas decimais a partir de onde a vírgula está. Então vou deslocar essa vírgula duas casas decimais, uma, duas. Então vai ficar 0,0024. Veja que a casa decimal ela não estava aqui, ó, anteriormente. A casa decimal ela estava aqui, vou até colocar de outra cor. A casa decimal estava aqui, eu desloquei ela duas casas, adicionei mais duas casas decimais e agora sim eu transformei em porcentagem. Então 0,2% de R$1,20 seria apenas isso aqui, ó. Se você quiser fazer o teste, pode testar aí na calculadora e vai confirmar. Tudo bem assim? E agora nós vamos para o cálculo da porcentagem através da regra de 3. Perceba que nós temos aqui o seguinte exemplo. Eu vou ler esse exemplo, ó. Pedro acertou 21 questões de uma prova que corresponde a 70% do total de questões. Quantas questões tinha a prova? Então perceba que eu não posso chegar aqui, eita, 70 vezes 21. Não, porque 21 ele já representa os 70%. Tudo bem assim? Eu não posso fazer esse cálculo. E o que é que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que fazer a regra de 3. Ó. 21 ele corresponde a 70% das questões. X corresponde a 100% das questões. E vamos descobrir exatamente o valor de X. Vou montar a regra de 3. Ó. 21 dividido para X, ele tem que ser igual a 70 dividido para 100. Vou simplificar os cálculos, cancelando o zero aqui, ó, cancelo um zero de cima com um zero de baixo e vou ficar com 21 sobre x igual a 7 sobre 10. Esse cancelamento é muito importante porque na hora da prova você vai conseguir economizar muito tempo, principalmente a ADM Tech que gosta de colocar cálculos exaustivos para você perder tempo na prova. E agora nós vamos para a multiplicação, ó. 21 vezes 10 vai dar 210 e 7 vezes x vai dar 7x. O 7 que está multiplicando vai para o outro membro dividindo. 210 dividido por 7 eu não sei quanto é, mas eu sei que 21 dividido por 7 é 3. Consequentemente, 210 dividido por 7 vai dar 30. Então, x corresponde a 30. Ou seja, o total de questões que a prova tinha era 30 questões. Isso é fácil de comprovar, porque se eu calcular 70% de 30, 70% de 30, isso corresponde a quanto? 21 questões. Então perceba que a porcentagem eu posso calcular como uma multiplicação e como uma regra de 3, ok? Agora nós vamos fazer a aplicação desses conceitos que a gente viu na solução de questões da banca ADM Tech. E vamos para a solução de questões de porcentagem da banca ADM Tech, começando do concurso de Lajeado 2022. Certo? Todo esse material que você está vendo, que está sendo projetado, ele está na nossa apostila. Então imprima a apostila e vá assistindo às aulas junto com a apostila e fazendo suas anotações, ok? Então vamos lá, a solução das questões de porcentagem. A primeira questão fala o seguinte: uma concessionária possui 250 veículos em seu estoque, dos quais 32% possui motorização 1.0. Assim, é correto afirmar que o total de veículos com essa motorização nessa concessionária corresponde a 93 unidades. Nesse caso, eu preciso descobrir quanto é 32% de 250. Para eu fazer esse cálculo, acabamos de ver anteriormente que basta apenas fazer uma multiplicação: 250 vezes 32. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10, fica 0 sobe 1, 2 vezes 2 é 4, mais 1, 5. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, fica 5 sobe 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Vamos somar. 0, 0, 0, sobe 1, 8. E agora eu vou transformar na porcentagem. Lembra que eu tenho que posicionar a casa decimal? Eu tenho que posicionar a vírgula com duas casas decimais. Então o resultado vai dar 80 veículos. Ele está dizendo que corresponde a 93, falso, errado. Corresponde a 80 veículos. Então primeira questão foi errada. Segunda questão: uma faculdade possui 3.468 alunos matriculados, dos quais 47% são mulheres. Assim, é correto afirmar que há mais de 1.571 mulheres matriculadas. Então, da mesma maneira, 47% de 3.468 corresponde a quanto? Eu vou ter que fazer a multiplicação da mesma maneira que foi a questão anterior: 3.468 vezes 47.
7 vezes 8 é 56, fica 6, sobe 5. 7 vezes 6 é 42, 42 mais 5, 47, fica 7, sobe 4. 7 vezes 4 é 28, 28 mais 4 corresponde a 32. Fica 2, sobe 3, 7 vezes 3 é 21, mais 3 é 24. Agora vamos para o 4. 4 vezes 8 é 32, fica 2, sobe 3. 4 vezes 6, 24, mais 3, 27, fica 7, sobe 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18, sobe 1. 4 vezes 3 é 12, 12 mais 1, 13. E agora vamos somar. 6, 9, 9, 12, fica 2, sobe 1, 6 e 1. E da mesma maneira vamos acrescentar duas casas decimais, transformando esse resultado da porcentagem. Então 47% de 3.468, que é o número de mulheres, corresponde a 1.629. Ele está dizendo é mais de 1.500. Sim, é mais de 1.500, é 1.629. Tudo bem? Então, segunda questão está correta. Vamos à terceira, que fala o seguinte: é possível realizar uma operação de divisão entre números percentuais. Por exemplo, o resultado da divisão de 100% por 20% é superior a 388%. Para eu fazer esse cálculo, toda vez que eu for fazer a operação de multiplicação e divisão de porcentagens, o primeiro passo é transformá-los em decimal. Soma e subtração não é necessário. Se eu tenho 10% mais 10% é 20%. Mas multiplicação e divisão, o primeiro passo é transformar em decimal. Então vamos lá. 100% em decimal corresponde a 1. E 20% em decimal corresponde a 0,2. Consequentemente, se eu tenho 100% dividido por 20%, eu tenho a mesma coisa que 1 dividido para 0,2. Divisão com números decimais. Lembra o que a gente falou lá na aula de número decimal? Número decimal ele cai com muita frequência em porcentagem. 1 dividido para 0,2. Primeiro passo, eu tenho que igualar o número de casas decimais. Em seguida que eu igualar o número de casas decimais, eu desconsiderando a vírgula, nós vamos ficar com 10 dividido para 2. Lembrando que 0 à esquerda é desconsiderado, não é necessário colocar o 0 aqui. 10 dividido por 2, quanto é? 5. Agora perceba, 5 ele é superior a 388. Eu tenho que lembrar que esse meu resultado da divisão ele está em porcentagem. Se o número 1 ele representa 100%, o número 5 ele representa quantos por cento? 500%. Tem que ter muito cuidado nesse momento. 1 representa 100, 2 representa 200, 3, 300, 1,25 representa 125%. Consequentemente, o número 5 ele vai representar 500%. A questão está dizendo é superior a 388%? Sim, é superior a 388%. Ok? E vamos à nossa última questão de nível superior de porcentagem. Fala o seguinte: uma fração pode ser expressa por um número percentual. Olha aí, fração pode ser expressa por um número percentual. Por exemplo, a fração 1 sobre 13 corresponde a 9,77% e assim sucessivamente. Para descobrirmos, eu tenho que fazer a divisão. 1 sobre 13 é a mesma coisa que 1 dividido para 13. Não divide, coloca o 0, 0 e uma vírgula. Não divide de novo, coloca outro 0, mais outro 0 no quociente. Qual número eu multiplico? 13 chega perto de 100. Se eu multiplicar o 9, que é o que a questão está sugerindo aqui, ó, o 9, ele vai passar, porque veja, ó, 9 vezes 3 é 27, fica 7 sobre 3, 9 vezes 1 é 9, mais 3, 12, então passou. Então tenho certeza que é um número menor que 0,09. Ou seja, ele está dizendo que corresponde a esse número, não, errado, corresponde a um número menor que 9%. Tudo bem assim? Então perceba como a Admitec ela vai cobrar as questões de porcentagem. Vamos solucionar a prova de nível fundamental, nível médio de Lajedo e as demais provas apenas na parte de porcentagem. Em seguida, nós vamos para os demais conteúdos.